Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre a situação do Augusto Melo, presidente do Corinthians. Hoje, a diferença de hoje com outros vídeos, vocês sabem que o objetivo do canal é falar sobre duas maiores rivais paulistas e envolve rivalidade. E muitos vídeos eu falo com imparcialidade e, por sobretudo, seriedade, né? Com comprometimento ao público, tanto da equipe do Palmeiras quanto do Corinthians. Mas hoje, meu papel é falar como torcedor. E eu pensei muito nesses dias o que eu vou falar e eu falo hoje como um torcedor, né? O título do vídeo é sobre se caímos no estelionato eleitoral do Augusto Melo, né? Você, ou maioria dos torcedores, principalmente, caiu na promessa eleitoral do Augusto Melo? Essa é a grande pergunta que se fala, né? O Augusto Melo, né, chegou com toda essa empolgação e a gente vai falar sobre o que aconteceu na sua debate contra seu concorrente André Negão. O torcedor estava cansado da renovação e transparência. O torcedor estava cansado do Andrés, do Duílio, do Mário Gobi, do Roberto de Andrade, né? E esse TV Gazeta teve um debate vergonhoso, né? Ainda mais pelo André Negão e do que Augusto Melo, certo? Podemos falar, né, de que o Augusto teve esse discurso de que seria o Paulo Nobre, que seria o bandeira do Melo do Corinthians, luz do fim do túnel. Eu vou falar sobre o que envolve os dois grupos e sobre as questões políticas, né? Augusto Melo chega com um discurso de pessoas técnicas, né? E o vídeo vai ser longo, né? Vou tentar falar o máximo dessa gestão, um ano de acertos e erros dos Augusto Melo, né? Eu entendo, eu vou começar primeiro de que o torcedor estava cansado da renovação e transparência, né? A renovação e transparência, né, que o Andrés teve bom trabalho de 2008 até 2012, de lá para cá foi um escândalo, né? De alguns, né, vou pensar no que vou falar para não cair problema, porque o Andrés não é limpo. Eu não tenho provas para falar de que se ele foi envolvido ou não, né? Mas não chegou a ser envolvido como Augusto Melo, né? Mário Gobi teve uma gestão desastrosa em questão administrativamente, né? A contratação do Pato, que não deu certo, né? A contratação de vários jogadores que não deram certo, né? O Roberto de Andrade já começou o aumento de várias dívidas, né? O Roberto de Andrade, principalmente, né, que pegou um elenco bom até e com o Tite devendo os 3 meses de salário, né? E com seu dívidas com parte do elenco, maioria foram por preço de coxinha para a China, né? Corinthians conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro 2017, né? Com seu maior rival com investimento. O Flamengo ainda não era o Flamengo de hoje, mas já tinha uma questão administrativa melhor, e o Corinthians tinha problemas de dever salário, como renovação e transparência sempre fez, de dever salário aos jogadores. Então, Corinthians conseguiu, apesar do Roberto de Andrade, ganhar o título com Carille, né? E depois tricampeão paulista, né? Com Carille. Com o elenco depois um pouco modesto, principalmente já elenco 2019. Depois Andrés volta,
né, e aumenta 400 e 500 milhões de dívidas, né, em 2, 3 anos, né, inclusive várias pessoas pediram impeachment do André Sanches, né, e depois viemos o Duílio Monteiro Alves, que teve o grande, né, problema da Tausa. Os conselheiros estavam totalmente em coma todos esses anos, né? Cadê o Romeu Tuma Júnior? Cadê esses turma? Cadê esses conselheiros? Sumiu todos esses anos, escândalo, né? Eu vou fazer um vídeo especificamente dos problemas que foram, né, durante renovação e transparência, né? Problema de Tausa, né? A contratação ridícula do Luan, que já estava embaixo no Grêmio, a contratação de Sid Clay, de Jonathan Cafu, de Léo Natel, né, pagando um baita salário, a contratação de vários jogadores do gestão Andrés na segunda passagem, né, de uma forma escandalosa. Muitos nem chegou a ser utilizado, como Matheus Matias e o Duílio Monteiro Alves sobre Tausa, que ninguém falou nada, e também da sua ridículo contrato com Mano Menezes, faltando um mês para encerrar mandato, e todo mundo sabia que não tinha mais corda para o Renovação e Transparência continuar no cargo, né? E Augusto parecia ser o luz do fim do túnel, né? E não foi. Ao menos não está sendo, por enquanto, né? O Augusto Melo chegou com promessa de pessoas técnicas, já se foram mais de 30. E eu vou citar alguns famosos: Rosalá Santoro, Yunklik, né? Que mais? Pantaleão, diretor jurídico, que hoje trabalha na comissão do Romeu Tuma Júnior, né? Pedro Silveira, que teve problema de saúde, né? Edgar Soares, que pediu seu pedido de impeachment em um mês saiu, né? Fora outros, né, que, né, perdi as contas de quantos são. E fora 80 contratação da base. Mas na gestão Renovação e Transparência tinha. Na gestão de Renovação e Transparência também tinha problemas e que ninguém fez nada. Tá bom, você como torcedor corintiano, Renovação e Transparência fez muita coisa ruim e que deixou o Corinthians afundado e sem conseguir sair, e Augusto termina de afundar mais ainda, né? 80 contratação, obviamente você vai deixar que Augusto cometa o mesmo erro que a Renovação e Transparência cometeu? O Augusto prometeu consultoria, entre outras coisas, do Ernst Young. Cadê? Ele prometeu auditoria total quando ele foi eleito, aquele dia que todo mundo, ou maioria, grande parte da torcida do Corinthians, comemorou sua eleição, como nunca foi comemorado. Auditoria total. Cadê? Pessoas técnicas, né? Nenhum não consegue durar mais de um mês, né? Não consegue durar no cargo dele. Fred Luz também foi embora, né? Fora outros. Porque o Fred Luz falou na entrevista no Infomoney que ele não tinha liberdade para trabalhar. Tudo bem que Augusto, né, tá tentando resolver o problema, e desde que foi eleito, ele já tinha uma fraqueza da base política, porque todos nós sabemos da força nos bastidores que tem Renovação e Transparência. E minha preocupação e preocupação de maioria da torcida caso o Augusto sair segunda-feira, dia 26, a possibilidade de voltar a corja do Andrés é muito grande. Eu não tenho dúvidas, é uma preocupação para torcedor. Um grupo que afundou o clube, né? O Corinthians já tinha 1,5 ponto de dívidas. O Duílio com esse discurso que eu vou ser bandeira de Melo do clube. A Renovação e Transparência, cada vez que tem eleição, fala que vai quitar o estádio, né? E não quita. E a gente viu, né?
foto com o presidente da República, né, de que a Arena vai ser quitada e não quitou, né, e não aconteceu, era discurso para a eleição. Né? Augusto Melo, desde o começo, já não tinha uma boa base política. Desde o começo, os grupos, os conselheiros e todos os outros estão fazendo de tudo para tirar o Augusto. Beleza, mas isso dá direito de Augusto cometer tantos erros? Dá direito de Augusto ser indiciado no policial? Dá o direito de o clube, né? Eu não sei se é verdade. Eu espero e torço muito para que Augusto seja absolvido, como ele mesmo disse hoje na entrevista no clube. Né? Segundo a fonte do meu timão, diretores estão pedindo que Augusto renuncie, né? Recente contratado, entre eles Augusto Salles, diretor de marketing e financeiro que foram recente contratados dias atrás, né? E também, né, a gente tem que falar sobre, segundo a nota do policial, foi um dos intermediários do Vaidbet, Sandro Manager, né, que foi um dos intermediários do Vaidbet. O Augusto disse que não conhecia ele, mas tem um vídeo comprovando que eles estavam juntos num hotel Tivoli, né? Então, assim, já teve negócio de que o dinheiro do Vaidbet foi pro PCC. Eu não sei, né? Estão na informação. Os envolvidos são Marcelo Mariano, ex-diretor marketing, e Sérgio Moura, ex-diretor marketing, e Marcelo Mariano. Esse Marcelo Mariano é algo interessante, né? Esse Marcelo Mariano passou em cima de Rosalá Santoro, que era diretor financeiro, né? E isso que foi um dos motivos o Rosalá Santoro ter saído. Então, assim, as promessas de profissionalizar o clube, entre outras coisas, Augusto se perdeu no caminho, né? E acabou contratar pessoas como Edgar Soares para cargo de diretor marketing. Faz sentido? Então, assim, eu entendo que a Renovação Transparência tem afundado o clube, com várias dívidas, contratações sem sentido, com Matheus Matias, Matheus Davó, Leonatel, Casares, Sid Clay, né? Entre outros jogadores. Vários. Contrataram mais de 80 jogadores e que o Duílio precisou liberar. E o Augusto está fazendo a mesma coisa, contratando jogadores que nunca chutou bola para jogar na base. Aquele suposto esquema de sub-23 aconteceu no Gestão Renovação Transparência. Mas o Renovação Transparência afundou o clube. Vamos deixar que Augusto cometa o mesmo erro, porque o outro cometeu erro? Vamos parar de, né, ser defensor dos presidentes? Vamos parar de ser Augusto Zetti, Duílio Zetti, André Zetti e começar a pensar no clube? Eu entendo que você esteja chateado com a Renovação e Transparência. Eu estou, todo mundo está. Porque eles afundaram o clube e deixaram para Augusto ser eleito. E não é por isso que vamos defender os erros do Augusto. Devemos fiscalizar todos. Porque no passado a Renovação e Transparência cometeu vários erros e não foram fiscalizados. E outro, segundo a live do Marco Belo, ele falou de que quem está atuando contra o Augusto não é Renovação e Transparência, segundo o Marco Belo. Foi Corinthians Grande, os ex-aliados do Augusto Melo. A gente vê, a chapa Corinthians Grande são compostos por pessoas como Jung Lee, Armando Mendonça, segundo o vice-presidente do Augusto, e também do Rosalá Santoro, que assistiu. Podem entrar no Alambrado Alvinegro e Alfinete. Esses lives que ele deu entrevista de que deseja ser presidente. E parece ser uma pessoa interessante. Augusto também parecia ser um salvador da pátria. E não foi. Augusto também teve discurso de remédio amargo, de arrumar a casa, e não aconteceu. Ele continuou o mesmo caminho da Renovação e Transparência, né? Assim,
O que acontece Armando Mendonça esses dias dando entrevista no ESPN, no Rádio Bandeirantes, né? Ele não é da Renovação Transparência, ele é do Corinthians Grandes, que é ex-aliado do Augusto Melo. Eu sei que Augusto, desde que foi eleito, nunca teve uma base política forte, né? Eu defendia que Augusto estava sofrendo perseguição política meses atrás. E realmente, né, em dezembro, possível eleição, o Augusto trouxe Depay, trouxe Carrilho, manutenção do Fabinho Soldado, trouxe jogadores como José Martini, que tirou o Corinthians de rebaixamento e conseguiu levar o time para o pré-Libertadores, né? Naquele momento eu entendia que não era ideal tirar Augusto. Mas você tem Augusto sendo indiciado, o seu presidente do seu clube sendo indiciado, está na página dos policiais, porque a gente poderia estar tranquilamente falando do Rodrigo Garro vai voltar. A gente poderia estar falando de possível volta de lesão do Depay no jogo contra o Atlético Mineiro. E eu estou falando sobre um presidente ser indiciado, né, pelo polícia, em questão de PCC, entre outras coisas. Augusto tem confiança, segundo na entrevista, de que ele pode ser absolvido, né? Então, ainda existe chance de Augusto ser, né? Mas estou falando de gestão administrativa, né? Nem de montagem de elenco, né? Porque quando vocês ganhou um Paulista, tirou o time de jejum de títulos, né? Mas falando na base, 80 jogadores na base, né? Claudinei Alves e Marcelo Mariano dizem que já foi demitido faz tempo e atua nos bastidores, segundo o Capelanes. Essa informação. Então, assim, é preocupante, né? Eu não pretendo ser advogado de diabo, mas o Augusto, né, desde que assumiu, teve esse pressão, e ele mesmo falou que queria que eu resolvesse o problema em um ano. Ele contratou várias pessoas que parecia ter ideia boa, como Fred Luz, como Rosalo Santoro, como Pedro Silveira, que é diretor do XP, né? Interessante, mas, né, ninguém consegue durar no cargo. Esse é meu questionamento. Ele disse que ia mostrar todos os podres do Renovação e Transparência, ele não mostrou. Em nenhum momento. Não saiu a prova de consultoria e a auditoria total que ele prometeu quando ele foi eleito. Então, eu sei que você está cansado de renovação e tem temor de que Renovação e Transparência possa voltar. Mas não dá para defender o indefensável, que é Augusto. Devemos torcer para o clube, devemos ser torcedor do clube, né? Não de jogadores, não de presidente, não de diretoria, né? Eu entendo que você está cansado do grupo anterior que afundou o clube, mas não podemos defender o Augusto. Augusto pode provar que ele é inocente, mas eu estou falando das decisões, né, de nenhum diretor conseguir durar no cargo dele. Eu estou falando de questão da base, né, jogadores que acabaram não dando certo, faz parte dentro do futebol, e Fabinho Soldado está fazendo um trabalho do que poderia ter feito, o máximo que pode, né? Então, assim, fica o questionamento, né, do Augusto Melo, se a gente caiu no estelionato eleitoral. Segunda-feira terá eleição, né? E o Augusto, outro problema que a gente fala, né? Não estou falando se ele é culpado ou não, indício do policial, ele pode provar o contrário, mas eu vou defender o Augusto porque ele colocou o pagamento da arena que você pagou, que eu paguei e outros torcedores pagaram para ajudar o clube, que foi o ato do Gaviões da Fiel, né, de ajudar a quitar o estádio como receitas do clube. Isso faz sentido para você? O Gaviões da Fiel também lançou nota que não vai mais defender Augusto Melo. Então, assim, segunda-feira vamos ver o que pode acontecer, e eu, como você, torce para o melhor, né? E espero que, caso Augusto não continuasse, não volte Renovação e Transparência.
Mas eu não vou defender Augusto só porque eu não gosto de renovação e transparência. Se ele está cometendo erros, deveria ser cobrado. E o próximo presidente deveria ser cobrado do mesmo jeito que Augusto está sendo cobrado. Isso é o que eu posso dizer. Esse é o meu comentário. Hoje o vídeo é diferente. E amanhã vamos falar sobre jogos que aconteceu na Copa do Brasil, tanto do Palmeiras contra Ceará e Corinthians contra Novo Horizontino. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Se inscreva no canal, dá um like, comente, divulgue com os amigos. Até mais. Tchau.